Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente ainda falar sobre muitas das declarações, não foram poucas, né? Muitas das declarações de Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, e como isso reverberou muito mal, não só na imprensa brasileira, mas entre os clubes brasileiros. E olha, não seria exagero nenhum dizer que dirigentes de clubes brasileiros ameaçam, isso é sugestivo, ameaçam nas suas deliberações uma ofensiva estratégica na Conmebol. A declaração da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não foi em vão, não foi aleatória. Será que dirigentes brasileiros estão de olho também no comando da Conmebol? É possível que haja um dirigente, um novo presidente da Conmebol ligado ao futebol brasileiro? Enfim, a gente vai falar sobre isso e vai falar como Alejandro Domingues está num círculo em meio a clubes brasileiros, um círculo de fogo. Não goza de prestígio e esse prestígio também não é dado aos clubes brasileiros, apesar de acusações de diversos presidentes de federações de que os brasileiros são tratados diferentes. A verdade é que Alejandro Domingues está numa situação, numa sinuca de bico. Ou ele agrada aos clubes sul-americanos e desagrada quem movimenta a Libertadores da América, ou assume o lado sul-americano desagradando brasileiros e correndo riscos. E os riscos são muitos e eu vou falar sobre eles aqui, tá? Vamos falar também sobre como a imprensa sul-americana, a própria imprensa brasileira, está enxergando os favoritos da competição. E é claro que os favoritos da competição estão entre os brasileiros. E qual prateleira está sendo montada, né? A gente vai trazer para vocês aqui, beleza? Mas antes eu peço para vocês o like e a inscrição. A gente passou dos 40 mil inscritos, estamos bem próximos dos 41 mil inscritos com 8 meses de canal. Isso porque você nos dá muita moral. Nosso muito obrigado e o canal Dois Toques vai seguir falando sobre futebol sem esconder nada de você, sem querer agradar A ou B, sempre a verdade, né? E falando a verdade sobre a situação da Conmebol. Poucos meios de comunicação vão falar isso, mas Leila Pereira, John Textor, BAP, presidentes de clubes que hoje têm poderes no futebol brasileiro, também preparam uma estratégica ofensiva na Conmebol. Não posso dizer contra a Conmebol, mas na Conmebol. Por quê? Clubes brasileiros já há muito, mesmo o Brasil tendo há alguns anos o campeão desde 2019, Flamengo, Palmeiras na dobradinha, Flamengo novamente, Fluminense e Botafogo. Então, desde 2019, o Brasil tem o campeão da Libertadores. Só que isso não é suficiente, porque o Brasil é campeão da Libertadores não por ajuda da Conmebol, é apesar da Conmebol. Isso precisa ser dito, né? Além do combate ineficiente ao racismo, que está muito claro, inclusive, na fala do próprio Alejandro Domingues, né, comparando a Libertadores com brasileiros a Tarzan sem chita, né? O termo chita ele não está ali em vão, tá? Existe uma razão muito clara para que esses presidentes, principalmente a Leila Pereira, que foi a que verbalizou, e o John Textor, que opinou, uma razão muito clara para que esses presidentes tenham como intenção também um domínio maior no cenário da Conmebol. Há muitas décadas que nós vemos a Conmebol ser governada por sul-americanos, não brasileiros, e que, de certa forma, privilegiam e atendem a quase todos os pedidos dos presidentes de federação uruguaia, argentina, paraguaia. Aliás, Federação Paraguaia e Conmebol quase se confundem, né? Tô com a camisa do Olímpia aqui. Durante muito tempo foram torcedores do Libertad que estiveram no comando, agora torcedores do Olímpia. Então, se confunde um pouquinho, né? Para não dizer bastante.
E há uma pressão muito grande das federações uruguaia, argentina e paraguaia para, de certa forma, desmobilizar os clubes brasileiros. Os clubes argentinos, as torcidas uruguaias não querem mais jogar no Brasil porque não se sentem seguros, tal. Tudo isso no intuito de desmobilizar. Tudo aquilo que o Peñarol fez lá na semifinal foi um ensaio, essa desmobilização, esse clima de guerra, isso entra na cabeça do jogador. Tá? Se não fosse o 5-0 do Botafogo, a diferença técnica muito grande, talvez o Peñarol conseguisse o objetivo, que é essa desmobilização técnica através da desmobilização institucional, política e psicológica. E eles vão tentar isso. Os clubes brasileiros não vão aceitar. Leila Pereira jogou uma semente, mas essa semente não foi somente para, não me quer, então estou saindo da Conmebol e vou para a CONCACAF. Não. Essa semente, que foi referendada também por John Textor, acionista majoritário do Botafogo, é uma semente de: se você continuar fazendo o que está fazendo, se você continuar representando o que você está representando, a gente também pode começar a jogar as nossas cartas. E uma das cartas é derrubar você. Aliás, você renuncia. Porque sem os clubes brasileiros, a Conmebol simplesmente vai falir, quebrar. Alejandro Domingues talvez não queira que a Conmebol quebre em suas mãos, no seu governo, né, se podemos dizer assim. Então, uma renúncia de Alejandro Domingues para a assunção de um novo presidente, um presidente ligado mais aos clubes brasileiros, né? Não digo a CBF, que aí seria um caos completo, mas mais ligado aos clubes brasileiros, não é nenhuma loucura, não é nenhuma viagem. O que está acontecendo nos bastidores é uma guerra política entre clubes do Rio da Prata e clubes brasileiros, entre dirigentes do Rio da Prata e dirigentes brasileiros. Eu não posso nem dizer a CBF, porque a CBF não consegue representar os clubes brasileiros. Ela é incompetente para representar o Brasil em qualquer luta. Completamente incompetente. Então, hoje, os próprios dirigentes de clubes estão assumindo essa guerra fria. E o resultado, em todos os cenários, é desfavorável à Conmebol. A Conmebol não sobrevive sem os clubes brasileiros. Não sobrevive. O Tarzan sobrevive sem a Chita, né, Alejandro Domingues? Mas a Conmebol não sobrevive sem os clubes brasileiros. Ela vai se tornar uma Série B da Copa Sul-Americana. Vai ser pior do que em torneios da Oceania. Porque além da audiência ir para quase zero, o torneio perde importância. Onde estão os clubes brasileiros é onde está o dinheiro. E onde está o dinheiro está a relevância esportiva nos novos tempos. Falando em relevância esportiva, mudar um pouco o assunto, a imprensa internacional, sul-americana, brasileira, tem tratado Flamengo e Palmeiras numa prateleira diferente. Por que não o Botafogo? Se o Botafogo é o atual campeão, se o Botafogo teve poucas mexidas no time titular, só saíram 2 jogadores e tal. Mas a questão é que o Botafogo abriu mão do seu favoritismo. O Botafogo abriu mão do status de um time perigoso, do status de primeira prateleira. Eu até gosto quando o André Rizek coloca o Botafogo numa prateleira abaixo de Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras estão na prateleira de favoritos. Internacional e Botafogo estão na prateleira de candidatos. Só que a imprensa internacional ela não tem a leitura e não tem o subsídio teórico para entender por que o Botafogo desceu uma prateleira. O Botafogo escolheu isso. Se hoje o Botafogo talvez seja o clube menos respeitado entre os brasileiros na Libertadores, foi por uma escolha do próprio Botafogo. O Botafogo perdeu finais, o Botafogo jogou fora uma pré-temporada, que não serve para você ser campeão, mas serve para você pegar ritmo de jogo, ter ideias de jogo, revelar jogadores. Nada disso aconteceu, não temos nenhuma boa notícia desses 2 primeiros meses do Botafogo. Outros clubes, como Flamengo e Palmeiras, têm boas notícias. O Flamengo ganhou tudo que disputou, o Palmeiras está na final do Campeonato Paulista, querendo ou não, é o campeonato que o Palmeiras estava disputando, né? O Internacional também foi campeão do seu campeonato estadual, o Bahia está para ser campeão do campeonato estadual, o Fortaleza tem mostrado coisas interessantes, apesar de ter caído em relação ao ano passado, né? Perdendo para o Ceará.
Mas o Botafogo é hoje o clube que é uma incógnita. O time que é uma incógnita. Não dá para chegar e falar assim, não, mas olha os gols contra o Cruzeiro. Então, não tem como, né? É um jogo treino, não dá para você tomar como parâmetro. Você vai tomar como parâmetro na hora de analisar os últimos jogos. E é por isso que os adversários, né, os argentinos, os chilenos, até os venezuelanos vão olhar assim, ó, os caras estão mal pra caramba. Perderam para Racing, perderam para o Flamengo em fevereiro, no início de fevereiro, não ganhavam nem daqueles times lá de quarta divisão de Campeonato Brasileiro. Ó, tá bom pra gente, hein? Os caras estão em crise. Porque para saber que não, você precisa entrar no universo, né, do Botafogo e entender o motivo pelo qual isso aconteceu. Então eu não vejo nenhum desastre, né? Ó, estão desrespeitando o Botafogo. A gente vê o desrespeito na fala de alguns jornalistas, né, dizendo que o Estudiante tem uma vida fácil e tal, e aí é uma preguiça. Eu chamo sempre de preguiça intelectual, né? Não tem vida fácil, não tem vida fácil, até porque se você olhar para o elenco do Botafogo, para o time do Botafogo e para o do Estudiante, você vai perceber que o Estudiante não tem vida fácil, e o Botafogo está tendo o direito raríssimo de uma pré-temporada, que ninguém tem. Raríssimos times têm. O Botafogo está tendo uma pré-temporada de 1 mês com seu novo treinador e com reforços. Eu acho que isso vai dar frutos e que talvez o Botafogo quebre a perna mais uma vez da imprensa sul-americana. Mas por hora, Flamengo e Palmeiras realmente estão numa prateleira diferenciada e sozinhos. Não coloquem River Plate lá. Não coloquem Estudiantes lá. Flamengo e Palmeiras estão nesse momento sozinhos na prateleira de favoritos. Fico por aqui. Um abraço grande a todos vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.